Deixei também aqui o link da playlist dos programas anteriores para aqueles que depois desejarem assistir novamente ou que não assistiram os programas anteriores com os estudos anteriores. Nós estamos no quarto estudo, né? Hoje é o quarto estudo nessa série de estudos sobre o regimento das ERBs. Na semana passada, nós estudamos a preparação do homem para o ministério da palavra, né? Aqueles que são escolhidos na igreja e enviados para o seminário para receber a devida preparação a fim de servir posteriormente no ofício de ministro da palavra. Então, hoje nós vamos dar continuidade, vamos trabalhar os artigos 5, 6 e 12 do regimento para falar sobre a ligação do ministro com a igreja, o momento em que um ministro ele é recebido e instalado na igreja como ministro local. Então, como funciona esse processo de um novo ministro, então chegar em uma igreja da Confederação das Igrejas Reformadas. Lembrando que o nosso estudo aqui ele é mais prático, então o que eu vou fazer é mostrar como na prática isso funciona na igreja, para nós não ficarmos apenas com o estudo do regimento, da parte histórica e dos significados das demandas, né, das frases lá do regimento. Nós já temos um curso completo sobre regimento, promovido pelo Instituto João Calvino e administrado pelo pastor Jim Whitven. Então, eu vou colocar também aqui o link para o estudo do regimento do IJC, porque você pegando os dois estudos, você vai ter realmente uma abordagem bem mais completa. O pastor Jim Whitven, ele está trabalhando a parte histórica do regimento, a origem desse artigo, por que esse artigo veio fazer parte do regimento, como representa a prática das igrejas reformadas, e também o que quer dizer aquelas frases, o que significa aquilo. Então, ele muito bem explicado. É um curso excelente. E o que eu estou propondo fazer aqui é mostrar como nós podemos pegar o entendimento que temos do regimento e agora avaliar isso aqui no contexto prático da congregação, tá bom? Então, vamos começar com o artigo 5. Eu gostaria de ler para você. Então, o artigo 5 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil, ordenação de ministros da palavra. Eu vou ler aqui, tá? Aqueles que ainda não serviram no ministério da palavra serão ordenados somente após a aprovação do chamado por um concílio. O chamado será aprovado se for apresentado um testemunho satisfatório do conselho sobre a sã doutrina e boa conduta do candidato. Aqueles que já estão servindo no ministério da palavra serão ordenados somente após a aprovação do chamado por um concílio. O chamado será aprovado se o ministro apresentar bons testemunhos de sua doutrina e conduta, junto com uma declaração do conselho. Para a aprovação de pastores que estão servindo em igrejas irmãs, ainda será necessário uma conversa fraternal que tratará da doutrina e do governo espiritual das igrejas reformadas do Brasil. Muito bem. Então, tudo começa com uma igreja que está sem pastor. Então, vamos considerar que tem uma igreja na confederação que, nesse momento, esteja sem o ministro da palavra. Então, essa igreja deve iniciar um processo de eleição de um nome para exercer o ofício de ministro da palavra na igreja ou na congregação. Então, a igreja vai iniciar esse processo de eleição. A gente já tratou sobre isso no segundo estudo aqui da nossa série. Então, se você não pegou essa parte do estudo, depois você pode ir no YouTube, seguindo o link que a gente já colocou aí, e ver o estudo 2, que é o caminho para os ofícios, como funciona. Então, a igreja vai ter que desenvolver essa parte, né, que é a parte da eleição, da escolha do nome. Feito isso, tendo a igreja já elegido o nome daquele que ela espera que seja o futuro ministro da igreja, o que a igreja vai fazer agora é elaborar
um documento que a gente chama de carta-chamado, no nosso meio nós chamamos carta-chamado, é um documento onde a igreja vai enviar para esse ministro que ela já elegeu na congregação. Ele já foi eleito pela congregação, mas agora é preciso saber se o ministro vai aceitar trabalhar nessa congregação. Então, a igreja elabora essa carta. Nessa carta, a igreja vai informar ao ministro que passou por esse processo de eleição, a igreja escolheu o nome desse ministro e a igreja também está disposta a oferecer para esse ministro e para a sua família, a fim de que ele possa trabalhar de maneira tranquila, sem preocupação no meio do rebanho. Então, naquele momento, a igreja vai apresentar o que a igreja pode oferecer a nível de salário, se ela tem condição de oferecer uma casa para o ministro morar, se ela vai pagar o aluguel dessa casa, se ela pretende dar, além disso, algum incentivo para esse ministro. Ela também vai indicar qual o tipo de trabalho que o ministro vai realizar na igreja. Isso tem a ver com o seguinte, porque basicamente todo ministro, a gente vai tratar isso um pouco mais adiante, que é o trabalho do ministro na igreja, mas basicamente ele vai pregar, vai dirigir os cultos, vai fazer visitas pastorais, essas coisas. Mas essa observação é mais no sentido de indicar para o ministro se a igreja o está chamando para trabalhar na própria congregação, como pastor na congregação, ou em alguma outra atividade. Porque o ministro ele pode ser chamado pela igreja para trabalhar em um projeto missionário da igreja, para servir como um professor no seminário. São outras possibilidades onde um ministro da palavra pode atuar. Então, nessa carta, a igreja também vai informar que tipo de trabalho espera do ministro. Se, por exemplo, a igreja quer que ele trabalhe na congregação, mas ela tem também um trabalho missionário que ela quer que o pastor também realize trabalho lá. E, então, ela espera que o pastor seja capaz de realizar esses trabalhos fora da igreja, ter contatos com pessoas, evangelizar fora. Então, ela vai expor para o ministro aquilo que ela espera que ele realize a nível de tarefa, além daquilo que já é da natureza do seu próprio ofício no meio da congregação. Então, basicamente, essas três coisas devem estar nessa carta chamada que será enviada ao ministro. A informação de que a igreja já fez o processo, já passou pelo processo de eleição, o nome do ministro foi escolhido, a natureza do trabalho que espera que o ministro vai realizar, se é dentro da congregação, quer ser trabalho missionário, ou se inclui trabalho missionário, se é para servir como professor no seminário, para onde se for campo missionário, para onde se é para outro estado, para outra cidade, para outro bairro onde a igreja está. Então, essas informações estão lá. E, em terceiro, a igreja deve indicar para o ministro, dentro das suas condições, o que ela pode realmente fazer para que o ministro possa trabalhar tranquilo. Não tem a ver com um salário exorbitante, mas também não deve ser uma condição que o ministro tenha que estar na igreja e, ao mesmo tempo, se preocupando com pagamentos, com despesa, porque o que a igreja está dando não é suficiente. Isso não é bom, hein? A gente tem algumas poucas situações onde o ministro ele ainda tem de trabalhar, mas isso não é ordinário nas igrejas reformadas do Brasil. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, tá bom? Então, por enquanto, vamos ficar com esse detalhe apenas. Então, a igreja envia essa carta para o ministro. O ministro recebe a carta, geralmente a igreja dá 3 semanas, para que o ministro possa examinar, possa avaliar com sua esposa, com sua família. De vez em quando o ministro tem filhos já maiorzinhos, e tem consequência, qualquer tipo de mudança, né, de localidade, e também para que ele possa orar a Deus, pedir direção a Deus, porque no final das contas
é um peso muito grande que fica com o ministro, hein? Ele tem que dizer sim ao chamado, ele tem que reconhecer na sua resposta a indicação de que Deus realmente o quer trabalhando naquele novo campo de trabalho, ou não, ou a responsabilidade de dizer não a um chamado e com isso indicar que ele não está seguro de que Deus realmente o está chamando para trabalhar em outro lugar naquele momento. Então veja que não é uma decisão fácil, não, é uma decisão realmente muito difícil. Fica um peso realmente muito grande para um ministro da palavra que tem que dizer sim ou não a um novo chamado, se ele já tiver instalado em uma igreja. Pois bem, o ministro, então, tem esse prazo, geralmente 3 semanas, eventualmente, ele pode pedir prorrogação desse prazo por mais uma semana, por alguma razão que exija dele um pouco mais de tempo para pensar. De vez em quando, o ministro entra em contato com uma igreja para obter esclarecimento sobre algum ponto da carta que, para ele não conseguiu entender bem, não ficou claro. Então, tem também, durante esse período, essas conversas entre o ministro e a igreja que o está chamando. Então, o ministro, ele vai dar sua resposta, então, ou antes do prazo, ou no limite do prazo, né? Ele vai dar a sua resposta. Então, seja sim, seja não, o ministro vai ter de responder aquela carta, ele tem esse compromisso. Na possibilidade de ele responder afirmativamente, então que ele aceita o chamado dessa igreja para ir trabalhar nesse novo campo de trabalho, ele precisa comunicar isso à sua atual igreja, se for o caso, né? E a igreja lá também vai comunicar isso à sua igreja que elegeu aquele homem, qual foi a resposta que ele deu. Mas ainda tem um passo ainda antes de prosseguir para a ordenação. Essa carta chamado, ela terá que ser examinada por um concílio. Nas igrejas reformadas, o ofício do ministro da palavra, ele é avaliado por toda a confederação. Eu já expliquei um pouco sobre isso no estudo passado, que falou sobre a preparação para o ofício, que quando um seminarista, ao final, antes dele ir para o estágio, ele é examinado no concílio com todas as igrejas reunidas, e ao final do estágio ele é feito o exame geral, também com todas as igrejas da confederação. E a gente vai ver também que um pouco mais adiante, em outro estudo, a gente vai ver, quando estiver falando sobre o trabalho do ministro, que justamente por causa de ele ter sido avaliado por toda a confederação, ele está autorizado a pregar baseado em um convite de um conselho em outras igrejas da confederação, porque já temos tacitamente a concordância de que ele foi examinado e aprovado por todas as igrejas, portanto ele pode ser utilizado nas demais igrejas, além daquela que ele está instalado. E também a gente vai ver bem mais para frente, quando estivermos tratando sobre disciplina, que a gente vai ver que a disciplina de um ministro também deve ser levada ao concílio pela mesma razão, de que o ministro ele está trabalhando numa igreja da confederação com um envolvimento das demais igrejas. Então, na hora de entrar, ele entrou com uma aprovação das outras igrejas, e na hora de sair também deve ter a aprovação das outras igrejas. Então, a carta chamado também. A carta chamada é enviada a um concílio pela igreja. Então, a igreja tem que tem que explicar o processo de eleição na carta justamente por isso, porque ele vai enviar essa carta juntamente com a carta-resposta do conselho. E o conselho da igreja onde ele está atualmente, se for o caso, deve emitir também um atestado. Isso a gente leu aqui também no artigo 5. A igreja lá tem de emitir um atestado de doutrina e vida que fale favoravelmente a esse ministro da palavra, a fim de que ele possa, então, iniciar os seus trabalhos em outros lugares.
Então, esses 3 documentos vão para o concílio, e o concílio vai trabalhar em cima desses documentos e avaliar e verificar se todo o processo foi feito de acordo com a boa ordem que o nosso regimento determina. Então, ele vai avaliar na carta-chamada o trabalho do que o ministro vai realizar, os sustentos que a igreja está se dispondo a dar para o ministro, se está dentro da razoabilidade, e também verificar que o processo de eleição foi feito tudo direitinho. O conselho também vai ver a carta-resposta do ministro, dizendo que aceita esse chamado, esse novo chamado, e também vai avaliar o atestado de doutrina do conselho da igreja onde o pastor atualmente está. Então, examinados esses documentos e aprovados, então, esse chamado será declarado aprovado pelo concílio. Com a aprovação do chamado, a igreja pode, então, prosseguir para o próximo passo, que é a instalação dele na igreja. Antes disso, deixe-me só dizer uma coisa. Nós somos uma confederação relativamente pequena, hein? Não temos muitos ministros dentro de nossa confederação. E também temos poucos seminaristas à disposição. Então, quando uma igreja precisa de um ministro, ficou sem um ministro e precisa chamar um novo ministro da palavra para a igreja ou para a sua congregação, o trabalho missionário, por exemplo, então quem é que pode? Nós já vimos no programa passado, no estudo passado, nós já vimos que os seminaristas que concluem os estudos acadêmicos, que já concluíram o estágio e fizeram o exame final e foram aprovados, eles recebem a declaração de elegibilidade. Isso é o artigo 4 do regimento, nós tratamos ele semana passada. Então, isso significa que esse irmão que concluiu os estudos acadêmicos, foi aprovado por um concílio, ele está elegível, por isso o nome é Declaração de Elegibilidade ao Ministério da Palavra, ele está elegível para o ofício de ministro da Palavra. Então, ele está à disposição para receber o chamado de uma igreja. Então, essa igreja que está sem ministro da Palavra e precisa chamar um novo ministro da Palavra, ela pode decidir por esse seminarista também. Obviamente que naquele processo primeiro lá de eleição, entre os nomes, então ela vai colocar também o nome do seu ministro. Geralmente, a igreja coloca sempre mais de um nome, para que a igreja realmente possa ter a oportunidade de indicar e de escolher aqueles homens que os membros da congregação acham que realmente deve ser o seu futuro ministro. Além, então, do seminarista, que concluiu seus estudos, que agora foi declarado elegível, então ele pode receber uma carta-chamado, a igreja também pode chamar qualquer outro pastor da confederação, que já esteja trabalhando em uma igreja, tá? Agora, a gente tem uma regra que a gente está procurando seguir, que não é uma determinação do regimento, mas é uma regra básica, razoável, que entendemos que é bom para todos. Que uma igreja, ela não faça o chamado para um pastor com menos de 3 anos em que ele esteja nessa igreja. Então, se essa igreja aqui deseja o irmão, o pastor fulano de tal, que está na igreja tal, mas aquele pastor lá chegou há pouco tempo lá. O meu caso, por exemplo, aqui em Caruaru, hein? Hoje é dia 8, ontem, dia 7, eu fiz 1 ano que estou como ministro aqui em Caruaru. Então, uma igreja, ela não deve enviar uma carta-chamada para mim. Ela deve respeitar que eu sou recém-chegado em uma congregação. Então, não seria bom se eu saísse dessa congregação tão rapidamente sem ter realizado, desenvolvido um trabalho na congregação. Obviamente que o ministro sempre fica com a possibilidade dele mesmo dizer não, né? Mas
não é bom que a própria igreja coloque o ministro nessa situação. Ela deve respeitar esse limite e esperar que os 3 anos se passem para realmente colocar aquele ministro numa futura eleição. Eventualmente, um ministro que, por exemplo, com 2 anos e meio, né? 2 anos ou 2 anos e meio, e o ministro recebe um chamado. Se ele, por qualquer razão, pretende aceitar, ele também pode até dizer para a igreja: irmãos, olha, eu até aceito esse chamado, mas eu só vou deixar a minha igreja depois que eu completar os 3 anos. Eu não vou sair antes de 3 anos. Então, nós não temos uma regra que determina que tem que ser assim, mas nós temos procurado manter esse princípio para a boa ordem de funcionamento nas igrejas. Eu acho que até respeita a igreja que nem desenvolveu um bom relacionamento com o seu ministro e de repente já chega um outro chamado. Isso pode colocar o ministro realmente numa situação um pouco difícil. Então, mas como possibilidade, uma igreja que está sem ministro, que fez o processo de eleição, ele pode colocar na eleição tanto o seminarista que já foi aprovado, que já foi declarado elegível, como ele pode colocar também para a eleição o nome de um dos pastores da confederação, ou mais de um. Geralmente, o que uma igreja faz? Uma igreja, ela dá uma olhada na lista dos pastores da confederação e vê quais são os pastores que já estão há mais de 3 anos naquela igreja, né? Tecnicamente falando, né? Então, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal e pastor fulano de tal já estão há mais de 3 anos. Então, teoricamente, eles já podem receber um chamado. Então, a igreja pode colocar os nomes deles junto com 1 ou 2 seminaristas que estão também com a sua declaração de elegibilidade. Se a igreja não quiser colocar todos os nomes, os 5, talvez seja demais, ela só queria 2 nomes ou 3 nomes, ela pode também ver com a congregação o tipo de perfil de cada pastor. E tem pastor que já vem trabalhando em campos missionários e ela precisa de um pastor que tem um pouco mais de experiência em campo missionário. Então, ela pode julgar que seria melhor aquele pastor que já tem alguma experiência. Mas, por exemplo, se ela está precisando de estruturar a sua igreja, precisa de um pastor com forte experiência dentro do conselho, então ele pode dar preferência por indicar um pastor que realmente já está na caminhada há mais tempo, que já tem uma experiência maior para as demandas que terá naquela igreja. Isso também é possível. O conselho, junto com a igreja, pode estabelecer, pode avaliar com base em alguns critérios os nomes que devem ir para a eleição. Isso não é para escolher o pastor e enviar carta chamada, mas para não colocar muitos nomes. De repente tem 10 pastores na confederação que já estão há mais de 3 anos que poderiam receber chamado, mas para não ficar a eleição com muitos nomes, o conselho com a igreja pode avaliar os critérios para ter um número mais reduzido, então fazer a eleição com aquele número, né? Então, quem pode receber o chamado, seminarista com sua declaração de elegibilidade já, e um pastor que já está há mais de 3 anos em sua congregação. Então, a igreja passou pelo processo de eleição, enviou a carta chamado para o ministro aceitou a carta chamado, os documentos foram para o concílio aprovou os documentos, agora a igreja está pronta para seguir com a instalação ou ordenação. Instalação ou ordenação, ou as duas coisas, porque no caso de um seminarista, ele ainda não é pastor ordenado, não é? Ele não é pastor ordenado. Então, ele será ordenado e automaticamente instalado na igreja. Se ele já é pastor em uma igreja, ele não será novamente ordenado, ele já é o ministro da palavra, mas ele será instalado em uma igreja. No meu caso, eu era pastor já em Maceió e eu fui instalado aqui na congregação em Caruaru, que é uma congregação da Igreja Reformada do Grande Recife. Então, na instalação e ordenação, nós temos uma forma para a celebração dessa cerimônia. Então, em um dos cultos dominicais,
junto com a pregação e debaixo da pregação, a cerimônia de ordenação e instalação. Quando tem ordenação, os oficiais do conselho devem impor as mãos sobre o servo de Deus que está recebendo de Cristo o seu ofício com testemunho dos presbíteros e da igreja. E no caso de pastores que já estavam servindo em outra igreja, não vai ter esse processo de ordenação, mas ele ainda será instalado. E a forma, mais para frente vai ter um artigo que vai falar sobre a subscrição confessional, artigo 21, mas já antecipando aqui, junto com essa forma, onde explica o trabalho do ministro, a responsabilidade da igreja com esse ministro. Então, ao final, os ministros vão assinar um termo de subscrição, onde eles prometem que vão trabalhar de acordo com com os documentos confessionais da igreja, os credos ecumênicos, as 3 formas de unidade e de acordo com o regimento das igrejas. Então, esse termo é assinado. Então, o ministro ele não apenas se compromete de boca, mas há um documento escrito onde ele se compromete. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no programa mais para frente, um pouco mais detalhadamente, quando falarmos sobre a natureza do trabalho do ministro na congregação. Certo, então, o ministro agora ele foi ordenado e instalado, ou somente instalado, se ele já era ministro em outra igreja. Pronto, agora ele está na congregação, ele agora é ministro da congregação. Então vamos passar para o artigo 6 do regimento, se você está acompanhando com o seu regimento aí. Eu vou ler aqui para você o artigo 6 do regimento das igrejas reformadas do Brasil. Ministros da palavra vinculados a uma igreja local. Para ser considerado ministro da palavra, deve o mesmo estar vinculado a uma igreja local. Alguns ministros da palavra podem ser designados à missão e outros à educação teológica ou para ser encarregado de outro serviço ministerial. Então, eu já mencionei isso, que o ministro, ele pode, na carta chamado, já vai estar indicando se ele vai trabalhar na congregação, se é um projeto missionário, se a igreja pretende enviar ele para o seminário. Então, isso já deve estar lá. Mas um ponto importante aqui é mostrar que o ministro, ele fica vinculado com a igreja. Então, no sistema reformado, o ministro, ele não tem o seu ofício ligado a uma assembleia maior, sínodo, concílio ou presbitério. Ele continua, ele permanece, enquanto ele estiver na congregação, ele permanece ligado à congregação, ou seja, ele é membro da congregação. Os responsáveis diretos por esse ministro é o conselho da igreja. Então, esse ministro é membro do conselho. Ele pode exercer moderação no conselho ou não. A gente vai ver melhor sobre isso também mais para frente, quando falarmos sobre conselho de igreja. Mas ele pode exercer ou não a função de moderador do conselho, mas ele é membro do conselho. E ele é membro da igreja local. Ele e a sua família se tornam membros da igreja local. Então, o vínculo desse ministro deve ser com a igreja local, tá? Então, ele não fica sem igreja. Nas igrejas reformadas, um ministro da palavra, ele é um pastor, ele é um pastor porque Deus deu um rebanho a ele. Então, ele precisa ter um rebanho ao qual ele está ligado e ao qual ele está pastoreando, tá? Eu sei que eventualmente podem ter outros sistemas onde eventualmente tem pastores que não tem uma igreja e ele fica sem igreja. No caso, o regimento está predizendo aqui que a hipótese de um ministro da palavra ser enviado para o campo missionário ou para o seminário, isso não significa que ele deixou de ser membro daquela igreja local e daquele conselho. Não.
ele continua sendo membro de uma igreja local e membro de um conselho. Só que o campo de trabalho dele, ao invés de ser a própria congregação, essa igreja o chamou para enviar para um trabalho missionário, para enviar para o seminário. Então, ele está dando aula no seminário, mas quem é o responsável por aquele pastor? Essa igreja. Ele faz parte dessa igreja, o seu ofício está ligado a essa igreja, ele faz parte desse conselho. Esse conselho é responsável pela supervisão dele, tá certo? Então, um ministro da palavra nas igrejas reformadas, ele não fica desvinculado de uma igreja. Na verdade, tem até uma possibilidade especial, provisória, temporária, que a gente não vai tratar aqui, a gente vai tratar no próximo estudo, que é quando, em alguns estudos mais para frente, não o próximo não, né? Quando um ministro, ele é desvinculado da igreja, né? Porque lembre-se que eu falei no começo aqui, quando um ministro ele está já trabalhando numa igreja e recebe uma carta-chamado, então ele é desligado dessa igreja para ser ligado nessa outra igreja que o chamou e onde ele foi eleito. Então, no momento que ele é instalado nessa nova igreja, encerra-se o vínculo dele com aquela igreja. Então, ele não fica sem vínculo. A hipótese de ficar sem vínculo é quando há um desligamento desse ministro por uma razão especial. E aí a gente vai tratar isso em outro estudo, tá? Não vai ser para agora não. Mas, via de regra, não falamos sobre um ministro sem um rebanho. Infelizmente, no meio evangélico, eu acho que é muito comum isso. Pessoas são ministros da palavra, mas não tem um rebanho. Ele diz, não, eu sou pastor. Você é pastor de que igreja? Não, eu estou sem igreja. Um pastor que não tem um rebanho. Então, nós entendemos que isso não é muito de acordo. E não é assim que nós praticamos em nosso meio. Em nosso meio, ordinariamente, o ministro ele deve estar vinculado a uma igreja local. E naquela situação especial a gente vai ver no momento oportuno. Certo? Já vimos que o ministro, então, no artigo 6, está dizendo que ele permanece vinculado à igreja local o tempo que ele ficar ali, até o dia em que ele receba outro chamado e então ele seja instalado em outra igreja. Naquele momento o vínculo com essa igreja encerra e começa o vínculo com nova igreja. Ou então, quando acontecer de ele ser removido do seu ofício nessa igreja, pelas razões especiais que a gente vai ver. Enquanto isso não acontece, ministros da palavra continuam vinculados a uma igreja local. Agora vamos para o artigo 12, que complementa o artigo 6, para falar um pouco mais sobre a natureza do vínculo do ministro com a igreja. Então, o artigo 12 diz assim, acompanhe comigo. Vínculo do ministro com a igreja. O ministro da palavra mantém um vínculo eclesiástico com a igreja e não trabalhista. Então, ele não é um funcionário da igreja. Ele é um servo de Cristo, ministro de Cristo, embaixador de Cristo, é um representante de Cristo, mas servindo naquela igreja local. Então, por servir em uma igreja local, ele fica vinculado a ela, cumpre todos os seus deveres de ofício ali e tem o seu trabalho supervisionado pelos presbíteros ali, naquela congregação. Então, o ministro da palavra mantém o seu vínculo eclesiástico com a igreja e não trabalhista. Ele deve permanecer no seu ofício por toda a vida. Também já falamos sobre isso. Ele só pode ser liberado do ofício e passar a exercer outra profissão pelo conselho com os diáconos, se este e um concílio julgarem que há razões excepcionais e substanciais para isso. Então, aqui, além de ter mencionado sobre a natureza do vínculo, não é trabalhista, ele não é um funcionário, ele não é carteira assinada, né? Embora ele receba salário, até o regimento não usa a expressão salário, usa a expressão sustento adequado. A gente vai ver um artigo
vai falar mais sobre isso mais para frente, tá? Então fala sobre sustento adequado, que é um salário, mas para deixar claro que não é um vínculo trabalhista, hein? A igreja está sustentando aquele homem que foi chamado para trabalhar no meio dela. Então isso é uma natureza espiritual e não trabalhista, ou seja, essa relação entre igreja e ministro não é uma relação que é administrada com o aval do governo. Então, o governo não está regendo a relação entre a igreja e o pastor. Graças a Deus por isso. E nós estamos vivendo uma época onde as interferências do governo na igreja estão cada vez maiores. Por exemplo, agora, vários prefeitos e governadores determinando que igreja não é algo essencial. Então, você pode manter uma farmácia aberta, você pode manter uma televisão funcionando, mas você não pode manter uma igreja funcionando. Então, o Estado realmente entrando em uma esfera que é completamente fora. Então, graças a Deus, nesse momento ainda está preservada essa relação entre pastor e igreja, e apesar de ter uma categoria para isso no INSS, para efeito de recolhimento como autônomo, mas o vínculo entre igreja e ministro permanece como com uma gerência da própria igreja com o ministro e não de governo. Agora, aqui no final, esse artigo fala sobre uma das possibilidades do encerramento do vínculo do ministro com a igreja. Então, observe o que diz aqui no final. Ele só pode... Então, o artigo está falando sobre o vínculo dele com a igreja. O artigo 6 já falou sobre esse vínculo. Ele fica vinculado. Agora, esse vínculo é espiritual, é eclesiástico, não trabalhista. E o fim desse vínculo não é só uma questão do pastor decidir que não quer mais. Não foi ele quem decidiu ser pastor da igreja. Também não é ele que decide não querer mais ser pastor da igreja. Ele e a igreja devem reconhecer que é Cristo que chamou esse homem para trabalhar nessa congregação. E Cristo chamou esse homem por meio da congregação. Por isso, todo esse processo que procura deixar claro em todo o processo que é um chamado legítimo, onde a igreja vê dons, onde ele é capacitado, tem as qualificações bíblicas, foi chamado com a participação, com o envolvimento da igreja, foi devidamente ordenado e instalado. Então, não é assim que na hora de sair, o pastor decide sair. Nem vai ser assim que a igreja decide mandá-lo embora. Também não é. Então, esta relação está protegida no regimento com um julgamento apropriado sobre a situação. Então, se por uma razão muito especial, o ministro se julga sem condição de continuar exercendo essa função, não é que ele está pedindo para se desligar da igreja para ir para outra igreja. Isso é chamado, hein? Tem que ter chamado de outra igreja. E não pode desvincular da igreja para ficar boiando, porque eu já expliquei que, ordinariamente, o ministro só é ministro enquanto ele está ligado numa igreja local. Mas é aquela situação onde o próprio ministro está indicando que ele não quer mais ser ministro da palavra. Ele não se vê mais. No passado ele achava que sim, mas agora ele acha que não. Então, o conselho da igreja com os diáconos vão fazer o primeiro julgamento, o conselho com o diácono vão avaliar a situação. Se o conselho com os diáconos decidirem que é apropriado o pedido do ministro, que realmente ele não tem condição de continuar como ministro da palavra, ele pode ser liberado para ter uma vida comum, voltar a trabalhar fora. Mas esse pedido ainda precisa ser submetido a um concílio, pela mesma razão que eu já venho explicando. O concílio participou desse processo todo na vida de um ministro, até a instalação dele em uma igreja. Então, a saída dele também de uma igreja é acompanhada também pelas outras igrejas que participaram do processo de entrada. No processo de saída do ministro do ofício também terá de ser esse processo terá de ser enviado para um concílio. Certo? Então, hoje nós vimos sobre o processo de instalação do ministro em uma igreja. Vimos que o vínculo dele, ele não fica solto, mas ele permanece vinculado a essa igreja.
e que esse vínculo é de natureza espiritual, eclesiástica e não trabalhista.